O telefone toca no meio da noite. Uma jovem estudante está sozinha em casa quando decide atender. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida pergunta calmamente: "Você gosta de filmes de terror?" Essa cena ficaria famosa no filme Pânico. Mas antes de virar cinema, uma história real já havia espalhado medo em uma cidade universitária inteira. Tudo começou em Gainesville, na Flórida, no final de agosto de 1990. Na manhã de 24 de agosto de 1990, policiais foram chamados a um apartamento próximo à Universidade da Flórida. Dentro do local encontraram o corpo de Krista Hoyt, uma estudante de 18 anos que havia acabado de chegar à cidade para começar a faculdade. A brutalidade da cena chocou os investigadores e marcou o início de um caso que logo se tornaria um dos episódios criminais mais assustadores da história da região, deixando estudantes e moradores em estado puro de medo. Krista Hoyt havia se mudado para Gainesville poucos dias antes do início das aulas na Universidade da Flórida. Ela trabalhava em um banco local enquanto se preparava para começar sua vida universitária. Jovem, cheia de planos e recém-chegada à cidade, ninguém poderia imaginar o destino que a aguardava. Para os investigadores, o caso parecia inicialmente um crime isolado. Porém, menos de 24 horas depois, outra descoberta mudaria completamente o rumo daquela investigação. Na manhã de 25 de agosto de 1990, outra chamada chegou à polícia de Gainesville. Em um apartamento próximo ao campus, foram encontrados os corpos de Sonja Larson, de 18 anos, e Christina Powell, de 17. As duas eram amigas e estudantes da Universidade da Flórida. A semelhança entre os crimes chamou imediatamente a atenção dos investigadores. Agora já não havia mais dúvidas. Em menos de 2 dias, 3 jovens haviam sido assassinados na mesma cidade universitária. A descoberta dos 3 assassinatos em apenas 2 dias mudou completamente o clima de Gainesville. Estudantes começaram a evitar sair à noite e muitos passaram a dormir nas casas de amigos para não ficarem sozinhos. Alguns decidiram voltar temporariamente para as suas cidades de origem, até que a situação fosse resolvida. A cidade universitária, que normalmente era cheia de movimento e festas, mergulhou rapidamente em uma atmosfera de medo e incerteza. O assassino ainda estava solto. Enquanto a polícia analisava as cenas dos crimes, alguns detalhes começaram a chamar a atenção dos investigadores. O assassino parecia agir sempre durante a madrugada, entrando silenciosamente nos apartamentos das vítimas. Não havia sinais claros de arrombamento, o que indicava planejamento e observação prévia. Para os investigadores, isso significava que o criminoso provavelmente estudava seus alvos antes de atacar, esperando o momento em que estivessem completamente vulneráveis. Nos dias seguintes, a investigação se intensificou. Policiais entrevistaram amigos, colegas de universidade e vizinhos das vítimas na tentativa de encontrar qualquer pista que levasse ao responsável pelos crimes. Mesmo assim, nenhuma evidência concreta surgia. A cidade inteira começou a viver em estado de alerta constante. Estudantes passaram a trancar portas e janelas com muito mais cuidado, enquanto o medo se espalhava rapidamente por Gainesville. Na manhã de 27 de agosto de 1990, a polícia recebeu outra ligação que confirmaria o pior cenário possível. Dentro de um apartamento foram encontrados os corpos de Manuel Taboada, de 23 anos, e Tracy Paulis, também de 23. Os dois eram estudantes que viviam próximos à universidade. Agora eram 5 vítimas em apenas 4 dias. A cidade inteira entrou em estado de pânico e o caso passou a chamar a atenção da imprensa nacional. Com 5 estudantes assassinados em menos de uma semana, o caso ganhou atenção nacional. Repórteres começaram a chegar à cidade e os crimes passaram a aparecer nos principais noticiários dos Estados Unidos. Foi nesse momento que surgiu um apelido que ficaria marcado para sempre na história do caso: o Estripador de Gainesville. O nome rapidamente se espalhou pelos jornais e pela televisão, aumentando ainda mais o clima de medo entre moradores e estudantes. Naquele momento, ninguém sabia quem era o responsável por aqueles crimes brutais. A cidade inteira vivia com a sensação de que um novo ataque poderia acontecer a qualquer momento. Muitos estudantes decidiram deixar Gainesville por medo, enquanto os outros passaram a viver em constante estado de alerta. Agora eu quero saber de você. Se estivesse morando naquela cidade durante aquela semana, você teria ficado ou teria ido embora imediatamente? Escreve aqui nos comentários o que você faria. Enquanto o medo dominava Gainesville, os investigadores começaram a ampliar a busca por possíveis suspeitos. Eles analisaram registros de pessoas com histórico de crimes violentos que poderiam estar na região naquele período. Entre os nomes que começaram a surgir nas investigações estava o de Danny Rowling,
O homem que já havia tido problemas com a lei em outros estados e que, segundo algumas informações iniciais, poderia ter passado pela região da Flórida naquele mesmo período. Danny Rowling nasceu no estado da Louisiana e teve uma infância marcada por violência dentro de casa. Relatos indicam que ele cresceu em um ambiente familiar extremamente conturbado, com conflitos constantes com o pai. Ao longo dos anos, Rowling acumulou diversos problemas com a lei e passou a ter um histórico de comportamento agressivo. Para os investigadores, esse passado começou a levantar dúvidas importantes sobre seu possível envolvimento nos crimes de Gainesville. Durante a investigação, policiais descobriram que Danny Rowling havia chegado à região poucos dias antes dos assassinatos. Ele estava vivendo de forma isolada em uma área de floresta próxima à cidade, onde havia montado um acampamento improvisado. Essa descoberta chamou a atenção dos investigadores, porque indicava que ele poderia estar observando a rotina da cidade sem levantar suspeitas. Aos poucos, a polícia começou a considerar Rowling como um possível suspeito. À medida que a investigação avançava, novas evidências começaram a aparecer. Policiais encontraram pistas que indicavam que Rowling poderia ter estado próximo das áreas onde os crimes aconteceram. Testemunhas também relataram ter visto um homem com comportamento estranho nas redondezas durante os dias dos assassinatos. Aos poucos, essas informações começaram a reforçar as suspeitas da polícia e aumentar a pressão para localizar Danny Rowling. Os investigadores começaram a revisar o histórico criminal de Danny. Descobriram que ele já havia cometido outros crimes violentos antes de chegar à Flórida. Essas informações reforçaram a suspeita de que estavam lidando com alguém extremamente perigoso. Para a polícia, cada nova descoberta aproximava a investigação de uma possível resposta para os assassinatos que haviam aterrorizado Gainesville. Danny Rowling acabou sendo preso em 7 de setembro de 1990, após uma investigação ligada a outros crimes ocorridos na região da Flórida. Durante as apurações, policiais encontraram evidências que o conectavam diretamente aos assassinatos cometidos em Gainesville. Quando essas informações começaram a ser analisadas em conjunto, os investigadores perceberam que finalmente tinham em mãos o principal suspeito do caso, que havia espalhado medo por toda a cidade. Após a prisão, começou uma série de interrogatórios com Danny. Durante o processo, evidências coletadas nas cenas dos crimes e depoimentos de testemunhas passaram a reforçar o caso contra ele. Aos poucos, os investigadores começaram a reconstruir os acontecimentos daquela semana de terror em Gainesville. Cada detalhe ajudava a esclarecer como os crimes haviam sido planejados e executados. À medida que a investigação avançava, mais detalhes sobre o caso começaram a ser divulgados ao público. Para os moradores de Gainesville, a prisão de Danny Rowling trouxe uma sensação de alívio, mas também deixou marcas profundas na comunidade. Durante dias, a cidade havia vivido em constante medo, sem saber quem poderia ser a próxima vítima. Agora, finalmente, as autoridades acreditavam ter interrompido aquela sequência de crimes. O caso dos assassinatos em Gainesville rapidamente se tornou um dos crimes mais comentados dos Estados Unidos. Programas de televisão, jornais e revistas passaram a analisar cada detalhe da investigação. A história chamou a atenção pela rapidez com que os crimes aconteceram e pelo impacto que causaram em uma cidade universitária inteira. Para muitos estudantes que viveram aqueles dias, a memória daquele período continuaria marcando suas vidas por muito tempo. Anos depois, o clima de medo vivido em Gainesville ajudaria a inspirar elementos do filme Pânico, dirigido por Wes Craven. A famosa cena da ligação telefônica se tornaria uma das mais marcantes do cinema de terror. Agora eu quero saber sua opinião. Você já sabia que uma história real como essa ajudou a inspirar um filme tão famoso? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre esse caso. Depois da prisão de Danny Rowling, o caso seguiu para julgamento no estado da Flórida. Promotores apresentaram provas que ligavam diretamente Rowling aos assassinatos ocorridos em agosto de 1990. Entre as evidências estavam informações coletadas durante a investigação e detalhes revelados ao longo dos interrogatórios. Para as famílias das vítimas, o julgamento representava um momento difícil, mas também a esperança de que a justiça finalmente fosse feita. Danny Rowling acabou confessando sua responsabilidade pelos assassinatos. Ele revelou detalhes sobre os crimes que confirmaram informações que apenas o verdadeiro autor poderia saber. A confissão reforçou ainda mais as provas apresentadas pelos promotores e deixou claro para o tribunal que o homem preso era realmente o responsável pelos ataques que haviam aterrorizado Gainesville durante aquela semana de 1990. Após a análise das provas, o tribunal considerou o réu culpado pelos 5 assassinatos cometidos. Em 1994,
Rowling foi condenada à pena de morte pelo estado da Flórida. A decisão marcou um momento importante para a família das vítimas, que aguardavam justiça desde os crimes ocorridos. Mesmo assim, o caso continuaria sendo lembrado por muitos anos em toda a região. Após a condenação, Danny Rowling permaneceu por anos no corredor da morte, enquanto seus advogados apresentavam diversos recursos na justiça americana. Durante esse período, o caso continuou sendo lembrado em reportagens, livros e documentários sobre crimes reais. Para muitas pessoas que viveram em Gainesville naquela época, as lembranças da Semana de Terror em agosto de 1990 ainda permaneciam vivas, marcando profundamente a história da cidade. Em 25 de outubro de 2006, Danny Rowling foi executado por injeção letal na prisão estadual da Flórida, encerrando oficialmente um dos casos criminais mais marcantes da história recente dos Estados Unidos. Anos depois, o clima de medo vivido em Gainesville ajudaria a inspirar o suspense do filme Pânico. Agora eu quero saber sua opinião. Histórias reais como essa tornam filmes de terror ainda mais assustadores? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre o caso. Até a próxima.